Hoje, o nosso ponto de partida é uma comunidade em crise. A igreja de Corinto, na Grécia Antiga, era um lugar talentoso, vibrante, cheio de dons espetaculares. E, ao mesmo tempo, estava se despedaçando. Orgulho, competição, inveja. Sabe, as pessoas usavam suas habilidades para se promover em vez de se ajudarem. E as nossas fontes para essa análise são anotações e comentários de duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, com foco total no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A nossa missão aqui é entender a solução radical que Paulo propõe, quase uma engenharia social, baseada na metáfora do corpo humano, e ver o que isso pode ensinar a gente sobre equipe e comunidade hoje. Exato. E assim, é impossível entender a genialidade do que Paulo faz aqui sem entender o tamanho do caos que ele estava tentando consertar. O contexto, né? O contexto. Corinto era uma cidade portuária rica, sabe? Super competitiva, obcecada por status. E essa cultura, claro, vazou para dentro da igreja. As pessoas com os dons mais vistosos, tipo falar em línguas ou profetizar, elas se sentiam a elite espiritual. Uhum. Havia uma divisão clara entre os superdotados e os comuns. E é por isso que Paulo não começa falando dos dons, ele começa com um teste de autenticidade. Certo, é como se ele dissesse, espera aí, antes da gente discutir quem tem o melhor poder, vamos só checar se estamos todos no mesmo time. Ele lembra que antes eles adoravam ídolos mudos e que agora o critério é um só. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Mas por que esse teste específico? Por que a confissão de Jesus é Senhor era tão crucial naquele ambiente? Então, porque no Império Romano, a confissão pública padrão era César é Senhor. Ah, claro. Faz sentido. Dizer Jesus é Senhor era uma declaração, política espiritual, subversiva. Era o alinhamento fundamental de lealdade. Paulo está estabelecendo o ponto de partida. Ele diz, se a sua espiritualidade não te leva a confessar a liderança de Cristo, ela é falsa. Não importa quão impressionante pareça. É um filtro. É um filtro, e só depois de estabelecer essa base comum é que ele mergulha na questão da diversidade. E aqui vem o primeiro pilar do argumento dele, né? Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ele está praticamente desenhando um organograma da Trindade, não é? Exatamente. É uma jogada teológica brilhante. Ele está dizendo, vocês estão brigando por causa das suas diferenças, mas não percebem que a origem de tudo é a mesma. Certo. A diversidade não é um acidente, é o design. E vem de uma fonte perfeitamente unificada. O Espírito distribui os dons, o Senhor Jesus designa os serviços e Deus Pai energiza as ações. A variedade na ponta é a prova da unidade na fonte. E o propósito também é um só. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ou seja, para o bem de todos, não para o status de um só. Ok, faz todo sentido. Mas então ele lista alguns desses dons, e a lista me parece um pouco, aleatória. A gente tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Tem coisas super místicas ao lado de algo que soa quase acadêmico como palavra de conhecimento. As fontes explicam essa mistura? Qual é o fio condutor aqui? Essa é uma ótima observação porque mostra exatamente o ponto de Paulo. As fontes destacam que essa lista não é de forma alguma completa. Em outras cartas, ele menciona outros dons. Ensino, liderança. Isso, ensino, contribuição, liderança. O objetivo aqui não é criar um catálogo definitivo. É mostrar a amplitude da coisa. Ele mistura o espetacular milagres, curas, com o mais cerebral, sabedoria, conhecimento, e o mais estático, como as línguas. Ele está deliberadamente quebrando as caixinhas que os coríntios tinham criado. Entendi. O fio condutor não é a natureza do dom, mas a fonte, o Espírito, que soberanamente distribui a cada um como quer.
Ninguém escolhe o próprio dom no cardápio para depois se exibir. Então a aleatoriedade da lista é de propósito, para chocar o sistema deles. Ok, então temos essa diversidade toda vindo da mesma fonte divina com um propósito comum. Mas como fazer isso funcionar na prática, no dia a dia, sem que as pessoas com os dons menores se sintam inúteis e as com os dons maiores fiquem arrogantes? Esse é o problema central. E é aí que Paulo introduz uma das metáforas mais poderosas e duradouras de todos os seus escritos, talvez de toda a literatura antiga. A do corpo humano? Exato, a do corpo humano. Ele diz que, assim como o corpo é uma unidade com muitos membros diferentes, a comunidade de fé é o corpo de Cristo. E ele enfatiza que todos, sem exceção, judeus, gregos, escravos, livres, foram batizados em um só espírito, para formar um só corpo. A metáfora não é só uma ilustração bonita, é a própria identidade deles. Essa lógica do corpo faz sentido num papel, mas, vamos ser honestos, na prática não é o que a gente vê. Em qualquer organização, as pessoas querem ser o cérebro, ou a voz, não o fígado ou o dedo mindinho. Essa analogia não soa um pouco idealista demais, quase ingênua para o mundo real? Sim, e Paulo antecipa essa objeção. É por isso que ele não fica na superfície. Ele mergulha na psicologia do corpo. Ele personifica os membros para expor o quão absurda é a inveja e a arrogância. Ele diz: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E continua: se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? É uma lógica implacável. Ele está mostrando que a especialização, a diferença, é o que torna o corpo viável. Um corpo feito só de partes de elite seria um monstro disfuncional. É algo que a gente faz o tempo todo, não é? A gente olha o cargo de alguém no LinkedIn e pensa: nossa, essa pessoa é o óleo da empresa? Eu sou só o apêndice. Paulo estava lidando com a síndrome de impostor e o complexo de superioridade há 2000 anos. Exatamente. Ele aborda os dois lados. Primeiro, ele fala para os que se sentem inferiores, os pés e ouvidos, e diz: vocês são indispensáveis e foram colocados aí por Deus. Depois, ele vira o jogo de uma forma absolutamente contraintuitiva e chocante para a cultura greco-romana. É aqui que o argumento atinge o seu pico. Sim, essa é a parte que sempre me chama a atenção. Ele diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E vai além. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes revestimos de honra muito maior. Isso é o oposto de como o mundo funciona. Como as fontes interpretam essa inversão radical? As fontes, como a Bíblia de Estudo NA, veem isso como o coração da crítica de Paulo à cultura de Corinto. O que é contraintuitivo aqui não é só a ideia de valorizar os fracos, mas a sugestão de que a fraqueza visível pode ser, na verdade, um tipo diferente de força estrutural. Pense num sistema elétrico. O fusível é a parte mais fraca, projetada para queimar primeiro. Certo. Mas é ele que salva todo o aparelho de uma sobrecarga. Uau! Ou no corpo humano. A pele parece frágil, mas é a nossa primeira e maior linha de defesa. Paulo está aplicando essa engenharia social à comunidade. As partes que não buscam os holofotes, que servem nos bastidores, que parecem fracas ou sem honra, são o sistema imunológico e a estrutura de suporte que impedem o corpo de entrar em colapso. Nossa, essa analogia do fusível é ótima. A fraqueza como uma função protetora. Então ele não está só pedindo para as pessoas serem legais com as outras. Ele está descrevendo um sistema funcional onde cada parte, especialmente as menos óbvias, tem um papel crítico. Precisamente. E ele deixa o objetivo disso explícito. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. E isso leva à consequência prática mais profunda da metáfora: a empatia radical. Certo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Não existe vitória individual. A dor do dedo mindinho afeta a caminhada do corpo inteiro. O sucesso do olho beneficia a todos.
A interdependência não é uma opção, é um fato biológico e espiritual. E para garantir que ninguém perca o ponto, especialmente os que se achavam o máximo, ele dá o golpe final no orgulho. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Isso devia soar como uma bomba em Corinto. A cabeça, o centro da razão, admitindo que precisa dos pés que ficam lá embaixo na lama. É um ataque direto à autossuficiência. Ele está dizendo que até o membro mais exaltado, a liderança, é totalmente dependente dos membros mais humildes e operacionais. Ninguém, absolutamente ninguém, pode funcionar sozinho. E depois de construir essa base inabalável com a analogia, ele finalmente aterrissa o avião e aplica tudo isso diretamente à situação deles. Sim, ele sai da metáfora e diz sem rodeios. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. E aí ele faz algo interessante. Ele lista os dons de novo, mas dessa vez numa ordem que parece hierárquica. E a uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, e por aí vai. Isso não contradiz um pouco a ideia de que todas as partes são igualmente importantes? Essa é a tensão que as fontes exploram. À primeira vista, parece uma contradição. Mas o consenso é que a ordem aqui não é de valor pessoal, mas de função fundacional. Entendi. Os apóstolos vêm primeiro porque foram as testemunhas oculares de Cristo, o alicerce da igreja. Os profetas e mestres vêm em seguida porque são responsáveis pela transmissão e explicação dessa mensagem fundamental. A ordem é sobre a função de edificação do corpo. Um alicerce é mais fundamental que uma janela, mas ambos são essenciais para casa. Entendi. É uma hierarquia de função, não de status. Mas o que eu acho fascinante nessa segunda lista é a inclusão de dons que soam, bem, quase corporativos. Os que socorrem e os que administram. Ninguém em Corinto devia estar se gabando de ter o dom de administração, certo? Provavelmente não. E essa é a beleza da coisa. Paulo, de propósito, coloca operadores de milagres e dons de curar ao lado de socorros, que é basicamente ajudar os necessitados de forma prática. E governos, que significa liderança ou administração, ele está nivelando o campo de jogo. Ele está dizendo que a habilidade de organizar as finanças da comunidade ou de distribuir comida aos pobres é uma manifestação do Espírito Santo tão legítima quanto um milagre. Ele está expandindo radicalmente a definição de espiritualidade para incluir o prático, o mundano, o serviço que ninguém vê. Isso é uma ótima sacada. E para martelar essa ideia da diversidade como padrão e não a exceção, ele termina com uma série de perguntas retóricas. A gente quase consegue ouvir um não ecoando no final de cada uma. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Ou mestres? Todos têm dons de curar? Exato. Essa sequência é o checkmate no argumento dele. As fontes são unânimes em ver isso como uma correção direta à supervalorização do dom de línguas em Corinto. Muitos lá achavam que falar em línguas era o sinal de ser um cristão de primeira classe. O selo de qualidade espiritual. Exato. Ao perguntar, falam todos em outras línguas? Paulo está normalizando o fato de que a maioria não terá esse dom e que isso é perfeitamente normal e parte do plano de Deus. Ele não está diminuindo o dom, mas colocando-o em seu devido lugar. Apenas mais uma peça na imensa e diversa caixa de ferramentas do Espírito. O argumento é realmente muito bem construído. Ele começa com a unidade na fonte, a trindade, celebra a diversidade, usa essa metáfora incrível do corpo para ensinar sobre humildade e interdependência, aplica isso à igreja com uma ordem funcional e no final cimenta tudo com essas perguntas. E então, bem no finalzinho do capítulo, ele deixa um gancho para o que vem a seguir. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E agora vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. Esse caminho ainda mais excelente é o amor, o tema do famoso capítulo 13. As fontes destacam que essa frase final é a chave para tudo.
Os dons, sem o amor, não só são inúteis, como podem ser destrutivos, como estava acontecendo em Corinto. Certo. O amor se torna o ambiente, o sistema operacional, dentro do qual os dons podem funcionar de forma saudável. E o que são os melhores dons que ele manda a gente buscar? Não são os mais espetaculares, mas os mais úteis para edificar o corpo. O critério de melhor muda de exibição pessoal para serviço comunitário. Então, o que fica desta nossa análise é uma visão poderosa de como a diversidade, que tantas vezes a gente vê como uma fonte de conflito, é, na verdade, o segredo para um todo mais forte e resiliente. A metáfora do corpo é uma aula de humildade, de interdependência e, principalmente, sobre o valor de cada função, por mais invisível ou fraca que pareça. O ponto central é que a origem e o propósito redefinem tudo. Se eu acredito que minha habilidade vem da mesma fonte divina que a sua e que o objetivo de ambas é fortalecer o grupo, a competição perde o sentido. A inveja se torna ilógica. Exato. A estrutura que Paulo desenha deliberadamente valoriza o que a sociedade descarta e coloca o cuidado mútuo como a engrenagem principal de todo o sistema. Não é apenas uma ideia bonita, é um design para uma comunidade funcional. E essa conclusão dele apontando para um caminho ainda mais excelente deixa uma reflexão final no ar, né? Ele passa um capítulo inteiro construindo esse modelo complexo de interdependência e no final diz que há algo que está acima de tudo isso, que governa tudo isso. Exato. E isso levanta uma questão provocadora para a gente pensar. Se a estrutura de uma comunidade ideal, como a descrita aqui, depende de cada parte valorizar as outras, especialmente as que o mundo considera fracas, e se o funcionamento de todo esse sistema depende de um princípio maior que transcende as habilidades individuais, como o amor, como essa lógica desafia os modelos de sucesso, de meritocracia e de hierarquia que vemos hoje em nossas carreiras, em nossas empresas e na sociedade em geral. O que aconteceria se aplicássemos a lógica do corpo a uma organização moderna?